Olá, queridos. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, a graça e a paz. Não sei qual horário que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para estarmos juntos, falando da bondade do Pai, da misericórdia, do seu amor, da sua justiça, mas também do seu juízo, né? Então nós estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, através dos seus mandamentos, através de tudo aquilo que faz com que eu e você possamos ter uma vida transformada, uma vida mudada pelo poder do amor. Amém? Então eu quero falar hoje sobre a verdade que ofende e o amor que constrange. Como lidar com tudo isso? Ou como lidar com isso, né? Nós sabemos que somente a verdade nos liberta. E também sabemos que sem o conhecimento o homem é destruído, né? Então o conhecimento que gera sabedoria, que é o princípio do temor, traz para nós entendimento de tudo isso que nós vamos estar aprendendo um pouquinho. Sabemos que a Bíblia é uma enciclopédia. São livros que contêm histórias reais. Por isso é usada como ensinamentos, como exemplos para os nossos dias, né? E com tudo que nos é passado lá, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vamos aprender e entender como Deus é maravilhoso, grandioso e poderoso, né? Com a criação em Gênesis, que Gênesis significa o início de tudo, vamos aprender como Deus criou tudo, inclusive o ser humano, eu e você, né? Maravilha. Deus criou o ser humano à sua imagem, segundo a sua semelhança, né? Poxa, mas como Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, se ele criou fez o homem do barro, né? Está falando de entendimento, né? Não é o material que o homem foi usado para ser feito, mas sim daquilo que Deus deu ao homem, né? A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Então ali Deus colocou o seu espírito, né? Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Eu acredito que através desse sopro, Deus injeta, né, na sua criação a eternidade. E a eternidade, ela fala do Criador, do ser todo-poderoso, chamado Deus, né? Que fez com que eu e você fôssemos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança, né? E muitas das vezes nós olhamos para nós e não entendemos, né? Como podemos ser a imagem e semelhança de Deus se somos tão limitados, né? Se temos tantas dificuldades, nós conhecemos que Deus é ilimitado, não tem dificuldade para nada. É aí que está o grande ápice, o grande mistério, o grande segredo, né? Porque quando Deus criou tudo e o homem, ele já deu tudo pronto, somente para o homem cuidar, né? E para o homem obedecer os ensinamentos, né? Quando Adão, ele criou Adão, ele já criou Adão homem, não criou Adão menino. Então, homem. Quando ele criou Adão, ele já foi lhe dando instruções, né? Para que Adão viesse a caminhar, né? E nós vemos aqui em Gênesis 1, a partir do versículo 28, que diz assim: 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento.
e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram. E eis que era muito bom, houve tarde, manhã, o sexto dia. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem e tudo. E instruiu o homem o que ele deveria fazer com aquilo que Deus criou, né? Então nós vemos ali que o Senhor disse para ele: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos que Deus, ele criou tudo e ele deu uma ordem ao homem. Então o homem não precisava fazer mais nada, somente seguir as ordenanças de Deus, né? As suas ordens. E é aí que é esse grande mistério. Qual? A obediência, né? Nós vemos que não só lá no Éden, mas até hoje, como a Bíblia é usada até nos nossos dias hoje, o que nós temos dificuldade? Qual é a nossa maior dificuldade? É a obediência, né? Isso começa dentro do nosso lar, né? Temos dificuldade de obedecer nossos pais e, de contrapartida, temos dificuldade de obedecer outras autoridades, seja elas quais forem, né? Porque nós temos dificuldade de obedecer a Deus. Então isso já veio de Adão, ele teve dificuldade de obedecer a Deus. E por essa dificuldade de obedecer a Deus, ele não foi digno de estar no lugar que Deus preparou, chamado Éden. E Deus tirou ele lá do Éden e colocou ele na terra. E daí começou toda a dificuldade, né? Porque ele disse: por causa de ti a terra será amaldiçoada, né? Comerá do suor do teu rosto. Então, assim, Deus tinha plantado tudo, tinha criado tudo. O homem não precisaria suar, o homem não precisaria fazer esforço, ele só precisaria cuidar para que aquilo se multiplicasse, para que aquilo fosse servir realmente para a vida toda. Mas como o homem não quis obedecer a Deus, né? E ele ainda diz assim, né? Dominai sobre todo animal que rasteja pela terra, né? E então nós vemos que por causa desse animal que rasteja sobre a terra, Adão perdeu o seu lugar de honra, né? Nós vemos que Adão teve dificuldade de amar a Deus acima de tudo, até mesmo da companheira que lhe foi dada, né? Através dessa mulher que lhe foi dada, e por causa dela, Adão desobedece às ordens de Deus, porque a ordem foi para Adão, né? Para ele ser o cabeça da mulher dele também, né? E ele não foi capaz de ser. Ele acabou sendo dominado, ele preferiu agradar a esposa do que a Deus. Então nós vamos ver muitas coisas nos ensinando sobre essas questões, né? A questão da obediência e da desobediência. Por isso eu quero falar um pouco sobre a verdade que nos ofende e o amor que nos constrange. Porque por mais que Deus tenha dado a ordem, expulsado Adão, mas antes dele expulsar, o que ele faz? Ele mata um cordeiro, um animal, e veste Adão. Ele colocou uma proteção, né? Ali sobre Adão, para ele não ficar exposto. O amor de Deus se revela ali diante da desobediência de Adão, né? E Adão, ele foi constrangido, né? Mas ele também se sentiu ofendido. Ele se esconde, ele fica com medo, né? E uma pessoa ofendida, ela é covarde. Ela não assume as suas culpas. E por ele conhecer a Deus, ele sabia que Deus, por mais que Deus o amasse, sabia que ele tinha falhado. Então era mais fácil ele culpar até mesmo a mulher a qual ele demonstrou amar mais do que a Deus,
para desculpar o seu erro, né? Não assumindo. E por causa disso, ele é tirado da presença de Deus, do lugar que Deus havia feito para que eles se relacionassem. Então nós vemos que o que ofende o homem é a própria desobediência. Adão perdeu um lugar de honra para caminhar num lugar de desonra. Mas nós vemos que o amor de Deus, ele se revela como se revelou lá no Éden também, né? Porque quando Deus ele chama Adão, ele conversa com Adão, ele não vai logo culpando Adão ou acusando Adão, não. Ele vai ali chamando por Adão, dando tempo para que Adão se arrependesse e reconhecesse seu erro. Mas ele preferiu omitir. A omissão de Adão gerou algo terrível sobre a terra, chamado maldição. Mas aí nós vamos conhecer o amor de Deus, que está lá em João 3,16, aonde o apóstolo João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Então nós vemos que Deus, apesar de toda essa dificuldade, Deus revela o seu amor. E o seu amor nos constrange. Por quê? Porque sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou. Deus criou o plano da salvação, da redenção, chamado graça. E através desse plano, que fala lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma revelação do amor de Deus que nos constrange tanto, né? Porque nós temos muita dificuldade de obedecer a Deus. E até hoje não é diferente de Adão, né? E nós vamos ver que a verdade, ela continua nos ofendendo e a verdade continua vindo para nós, mas não é para nós nos ofendermos, é para nós nos arrependermos. Mas como nós temos culpa ainda, nós não conseguimos ver. Mas Deus, ele vem e trata conosco através, né, da sua palavra. E como a Bíblia é uma enciclopédia, né, de livros que vem trazer ensinamentos, exemplos e mandamentos também. Mas eu vou falar um pouco sobre o que ofende, para que nós venhamos entender por que na verdade nos ofende tanto. E eu quero ler aqui em Mateus 23, que diz assim: então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, olha o que ele diz: não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardo pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, por alargarem seus filactérios e alongarem as suas franjas. Então nós vemos aqui Jesus alertando os discípulos que eles deveriam ouvir o que esses homens falavam, mas não deveriam ser como eles, como os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles colocavam fardo pesados na multidão, mas eles mesmos não os carregavam, né? Mas eles queriam ser reconhecidos, ser vistos por homens, enriquecendo através da ignorância do povo. Então nós vemos aqui que Jesus, quando ele começa a falar, mas ele adverte, né, esse povo. Ele adverte esses religiosos, né? Versículo 13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens,
pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então Jesus ele chama para esses homens de hipócritas. A pessoa é uma verdade, mas é uma verdade que ofende, né? E nós vemos que até hoje não é diferente. Nós muitas das vezes nos convertemos, confessamos Jesus, vamos dizer que a conversão é outra coisa. Nós confessamos Jesus, conhecemos a Deus, só que quando nós confessamos Jesus, é um começo, é o primeiro passo. Só que a conversão é o segundo passo. O profeta, ele diz assim: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Então, na nossa conversão, nós conhecemos quem pode nos conduzir até Deus, mas muitas das vezes não conseguimos prosseguir com aquele que nos conduz até a Deus. Por quê? Porque como nós vemos que a verdade ela ofende, né? Jesus estava falando uma verdade aqui para o povo e falando dos escribas e dos fariseus. Os fariseus estavam terrivelmente ofendidos. Eles tanto se ofenderam que eles tramaram a morte de Jesus. Olha, ao ponto que uma pessoa chega por causa da ofensa, né? E aí nós vemos que a verdade ainda é algo que nos perturba, nos ofende. Mas a verdade, ela é algo que revela o nosso coração. Ali a verdade revelou quem eram aqueles homens, né? Deus deu a oportunidade deles se arrependerem, mas eles não quiseram, preferiram tramar contra Jesus. E daí nós vemos que a dificuldade ainda é com a verdade. Mas o apóstolo João, ele diz que lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, somente através da verdade, que é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer a maldade do nosso coração. Aqueles escribas e fariseus, eles não queriam reconhecer, mas Jesus falou duramente para eles, né? Diretamente, não mandou recado. Ele falou. Então nós vemos que muitas das vezes o que faz com que eu e você nos ofendamos é nós não querermos assumir a nossa culpa. Não querermos nos arrepender, não querermos confessar e abandonar, né? Então, é algo que todos precisamos entender, porque a verdade, ela vem mostrar quem somos ou quem éramos, né? Então, nós vemos que ela traz para nós conhecimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, né? Efésios 2 vai falar algo para nós que nós precisamos, e muitas das vezes nós não queremos ser essas pessoas que outrora eram guiados pelo príncipe das trevas, né? Que é o diabo. Porque muitas das vezes, né, Jesus ele falou verdades duras para o povo, para revelar para eles o amor de Deus. E também para revelar que se eles não quisessem ser libertos, se arrependessem, para onde eles iriam? Para o inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar onde não tem a presença de Deus. Inferno significa ausência de Deus, né? E aí, quando nós lemos aqui no livro de Efésios 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer como nós estávamos e quem nós éramos e por quem éramos guiados. E é por isso que essa verdade ela vem para que nós venhamos verdadeiramente entender da onde Deus nos tirou e para onde Ele quer nos levar, criando o plano da salvação.
E ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, passado, né? Segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós vemos que até hoje, pessoas que são desobedientes, que não olham para a Bíblia para conhecer e obedecer, o espírito das trevas ainda opera. Porque quem não obedece a Bíblia é reconhecido como desobediente. E ele diz mais: entre os quais também todos nós andamos outrora, ou andávamos, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo, ele fala que antigamente, quando nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós também éramos filhos da ira. Como ainda algumas pessoas são, né? Por não terem tido ainda esse encontro com Jesus para se converter. Pela verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ser liberto dessa natureza de transferência, que transfere sua culpa, não assume a sua culpa, sobre esse espírito de covardia que está na velha natureza. E a velha natureza, ela trabalha muito com a transferência de culpa. Nunca foi ela, sempre foi alguém, né? Ah, mas foi fulano que causou isso, foi por causa do fulano, foi por causa do cicrano. Ah, eu não era assim, eu não estava assim, mas eu fiz isso porque, na realidade, nós precisamos entender que toda circunstância ou situação revela o nosso coração, revela quem nós somos. E não é a pessoa que é culpada, a pessoa simplesmente é um instrumento para ser usado para que nós venhamos nos converter, se assim entendermos, se assim não nos ofendermos, né? Porque pessoas que, ao invés de se arrepender, se ofendem, perdem a oportunidade de ser perdoada, de ser transformada pelo poder do amor. Então, nós vemos também que queremos não aceitar que éramos guiados pelo diabo. Isso nos ofende. Tem pessoas aí que estão me chamando de diabo. Não, não é chamar pessoa de diabo. Está dizendo quem a influencia, né? Quem a estimula, quem conduz a fazer aquilo ali. Mas nós queremos usar a desobediência, a mentira como escudo, né? Então, nós não gostamos de ser chamados de desobediente, de sermos chamados filhos do diabo, né? Ou estimulados, ou guiados por ele. Nos ofendemos e usamos desculpas como escudo, né? Mas na realidade, o que está acontecendo ali está revelando o nosso coração, que ainda não foi transformado. Um coração sem transformação. E esse coração, infelizmente, ele ainda está afastado de Deus. E é por causa dessa revelação que muitos se ofendem e continuam afastados de Deus, né? E continuam vivendo na natureza adâmica, que é uma natureza de transferência, e não assume seu erro. Então, a diferença nossa hoje, para quem confessou Jesus e para quem se converteu pelas verdades que Jesus traz para nós nos tornamos filhos de Deus, né? E diz, né, que por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que no versículo 8 do capítulo 11 de Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós vemos que a salvação, ela vem através da nossa fé, né? Por quê? Porque somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, através desse plano da salvação,
mediante o conhecimento de João 3,16, né, que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos perdoar dos nossos pecados, nós somos salvos. Por quê? Porque nós somos feitura dele, criadas em Cristo. Então a vida para nós hoje não é diferente de antigamente. Precisamos nos converter. Precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida para que os nossos pecados sejam perdoados e a nossa vida seja transformada. Né? Não podemos querer Jesus somente para a salvação, mas precisamos querê-lo para ele ser o nosso Senhor. Precisamos entender que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, para sermos usados para a sua glória, não mais para o nosso interesse, não mais pela nossa vontade, mas para nós vivermos a vontade do Pai. E é por isso que Jesus nos ensina a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a glória para todos sempre. Amém. Então Jesus, ele, através de nós conhecermos a Deus através da sua vida, porque o Filho revela o Pai. Por que o Filho revela o Pai? Porque o Filho fez tudo que o Pai o ensinou, não fez diferente. Então a obediência, a decisão de Jesus andar em obediência e fazer tudo como o Pai lhe ensinou, fez com que ele tivesse um caminho perfeito, né, aqui na terra. E como homem, ele superou a natureza caída, da qual ele também nasceu, porque nasceu de Maria, e Maria também, ela veio de uma natureza adâmica, né? Mas Jesus entendeu e creu no propósito e aceitou a missão, ainda que, por mais que ele entendesse que ele era filho de Deus, ele não usurpou ser Deus. Por mais que chegou um tempo que o fardo, o peso da missão foi muito grande, ao ponto de Jesus dizer: Pai, passa de mim este cálice. Mas ele se sujeitou à vontade do Pai mais uma vez, dizendo: que seja feita a tua vontade, cumpra em mim. Então nós precisamos entender isso, queridos, ainda que seja muito difícil. Às vezes é terrível, sei, mas nós precisamos dizer para o Pai: que seja feita a tua vontade. Né? Paulo, ele diz lá em Filipenses 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, não usurpou ser Deus. Antes entregou-se à morte de cruz. Então, que seja para mim e para você o que for necessário fazermos, que façamos. Nos entreguemos para Deus, nos lancemos para Deus, deixando com que Ele cuide de tudo. Assim como Ele cuidou das aves do campo. E será que não valemos mais do que essas aves? Claro que sim, porque Deus nos amou ao ponto de não poupar nem o seu filho. Então nós não podemos poupar nada que venha nos separar de Deus. E nós temos um exemplo da nossa enciclopédia chamada Bíblia, o exemplo de Abraão, né? Que embora Isaac fosse aquilo que ele mais amava, ele também não poupou. Ele entregou ele para Deus, para ser sacrificado. E quando Deus viu que Abraão amava mais a ele do que o seu próprio filho, ainda que a Bíblia relatasse, ainda que Deus dissesse: me dá aquilo que tu mais ama, Abraão provou que ele amava mais a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que aquele filho foi dado por Deus. E se Deus o queria, Deus iria dar outro para ele se ele quisesse. E ele responde, né? Quando Isaac pergunta: quem é o sacrifício? Ele responde: Deus proverá. Então que nós venhamos ter esse entendimento, esse conhecimento, para que nós não andemos mais ofendidos, mas arrependidos, né? Porque o arrependimento nos dá conhecimento que é melhor obedecer do que sacrificar.
Então, que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras, e que nós venhamos a cada dia ter um coração grato, para que nada venha tomar o lugar de Deus em nosso coração, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Como diz a palavra, guarda a tua coroa para que ninguém a roube. E é em nome de Jesus que, neste dia hoje, eu peço a Deus que nós venhamos guardar o que de mais precioso temos, que foi dado por Deus, que é a salvação. Porque naquele grande dia, nós nos uniremos àquele que nos salvou. Jesus virá nos buscar com poder e grande glória. Aleluia. Então que Deus continue nos abençoando, queridos. E vamos nos libertar da ofensa. E vamos ter um coração arrependido, reconhecendo que tudo que acontece conosco é da vontade de Deus. É Deus querendo nos tratar, nos moldar, nos transformar. Lembra de Pedro? Quantas vezes Pedro foi advertido, mas ele não atentou. Mas mesmo assim, na ressurreição, Jesus não esqueceu de Pedro. E disse, e a Pedro. Então esse IA também é para mim e para você. Mas nós precisamos reconhecer quem é Deus. Porque até no primeiro instante, na ressurreição, quando Pedro vai ter o encontro com Deus e com Jesus, quando ele fala, Pedro, tu me ama, Pedro ainda era carnal. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Na terceira vez ele entendeu. Não, Senhor, tu sabes. Porque quantas vezes Pedro falou que iria fazer, ou que não iria fazer, ou que iria morrer por ele. E no momento que Jesus precisou dele, ele nega ele, deixou ele sozinho. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos molda através das situações, dos momentos. Por quê? Porque Ele quer revelar o seu amor para nós. E nós, como filhos de Deus, nós vamos aprender com Jesus. Vamos revelar o Pai que está em nós. Eu só faço aquilo que vê meu Pai fazendo. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe cada vez mais e que o seu Shabat esteja dentro de nós, o descanso, a confiança nele e a paz que transcende todo o nosso entendimento. Vamos crer que em meio a tantas dificuldades nós devemos descansar em Deus e termos paz nele diante das nossas aflições. Amém? Então que Deus nos continue nos abençoando. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha. Amém, querido. Deus nos abençoe.